O projeto Anjo da Esperança auxilia nas necessidades da produção do programa Na Mira da Verdade, para que mais pessoas conheçam as verdades reveladas por Deus. Junte-se a este projeto e ajude a transformar vidas. Sou Anjo. Sou Novo Tempo. Olá. De acordo com Êxodo 20, matar é pecado. Agora, como entender este pecado vendo as histórias da Bíblia? Por exemplo, Davi matou Golias. Davi também matou Urias. Urias, ele pecou. Mas Golias, ao matar Golias, não foi pecado? Como entender a questão do pecado, deste especificamente sobre o não matar? Este exemplo de Davi é claro para a gente. Em um ele foi condenado, no outro não foi condenado. Como entender isso? Esta e muitas outras questões você vai acompanhar agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Já nos conectamos com o Brasil e o mundo através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo espalhada por todo o nosso país. Onde quer que você esteja, se você está aí zapeando o seu televisor e caiu aqui neste canal, esta é a TV Novo Tempo, o canal da Esperança, e este é o programa Na Mira da Verdade, um programa em que você pergunta e a Bíblia responde. Se você tiver qualquer dúvida, estamos ao vivo aqui. Mande as suas dúvidas através dos meios que nós temos aqui para você encaminhar a sua dúvida para que ela esteja na mira da verdade e seja respondida à luz da palavra de Deus. Vamos começar o programa, já eu falo para você como que você faz para participar ao vivo do programa. Mas eu quero começar cumprimentando meu amigo professor Leandro Quadros. Já está preparado aí, meu amigo, para o bombardeio de perguntas para você? Espero que sim, meu amigo. Tudo bem? Tudo na paz. Queria, Tito, aproveitar e mandar um abraço para algumas pessoas. Primeiramente, um abraço para muitas pessoas que possivelmente pela primeira vez estão assistindo a este programa e se perguntando: que programa é esse? É um programa de perguntas e respostas bíblicas, e você vai perceber que aqui não é um programa de perguntas pré-estabelecidas. A única pergunta é a primeira, as demais são enviadas ao vivo e nós esperamos poder ajudar você em suas dúvidas bíblicas por meio das respostas encontradas na Bíblia unicamente. E eu queria mandar rapidamente alguns abraços. Primeiro, para Aimorés, o pessoal de Aimorés, interior de Minas Gerais, onde o cantor Dida e eu estaremos neste sábado agora. E um outro abraço para o pessoal de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, onde estarei lá no fim de dezembro, dias 5 e 7. Que Deus guarde a todos vocês e obrigado pelo carinho que vocês têm tido para com o programa Na Mira da Verdade. Muito bem, professor. Bom, para a gente começar o programa, você viu que eu comecei com um assunto aí, falando sobre o pecado de morte. Aqui já, pecado de morte não, o pecado de matar, né? Que está na lei de Deus, não matarás. Acontece, entretanto, todavia, tem uma história de um personagem bíblico que existe uma diferença. Ele mata duas pessoas, ele é condenado, na outra ele não é condenado. É o caso de Davi, meu amigo. Davi, quando ele matou Golias, Deus não o condenou por o matar. Agora, Davi também mandou matar Urias para ficar com a sua esposa, meu amigo. Aí sim ele foi condenado. Agora, como entender a questão do pecado aí? Não matarás, da proibição de Deus de não matar. Como é que ele pode matar um e não é pecado e mata o outro é pecado? Como entender isso, amigo? Olha, essa pergunta é interessante. O mandamento não matarás
Se encontra aqui em Êxodo capítulo 20, verso 13, diz assim: não matarás. Precisamos entender que o mandamento não matarás foi dado por Deus a nível interpessoal, ou seja, pessoas que não são da lei, pessoas que têm um relacionamento interpessoal, que vivem num relacionamento assim, não têm o direito de matar ninguém. Na verdade, Deus não queria que existisse a morte, mas infelizmente ela existe neste mundo de pecado. Então, o que Davi fez com Urias foi um homicídio realmente culposo, porque ele matou um inocente. Agora, no caso ali de 1 Samuel 17, 49 a 51, quando ele matou Golias, Golias era um criminoso. E quando vamos à Bíblia, percebemos que tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, Deus deu à lei autoridade para executar criminosos. Não estou dizendo com isso que a lei da pena de morte pode ser estabelecida em todos os países. Agora, a Bíblia o autoriza. Essa é a opinião da Bíblia. Então, o primeiro texto que eu lerei se encontra em Gênesis capítulo 9, verso 6, que diz o seguinte: quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Aqui estava dada por Deus a autorização para executar a pena capital sobre um homicida, alguém que matasse por matar. E no Novo Testamento nós encontramos um texto bem claro também de que Deus deu à lei a autoridade para executar o transgressor. E Davi, no caso de Golias, ele estava servindo ali de um instrumento de Deus para executar a lei contra um soldado filisteu que era criminoso, sangue frio e que matava por prazer. Veja o que diz Romanos 13, versículo 4. Vamos ler desde o versículo 3. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a potestade? Faze o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizerdes o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Então, biblicamente, o mandamento não matarás se aplica a cidadãos que vivem num relacionamento interpessoal. Agora, Deus autorizou na Bíblia a lei a executar o transgressor. No caso de Davi e Golias, Davi foi o agente de Deus para executar um criminoso. Por isso, Davi não foi punido. No caso de Urias, Davi foi punido porque ele matou um inocente. Então, os dois casos são muito diferentes. Muito bem, professor, muito bem. Para você participar do nosso programa, você pode mandar um SMS para a gente. O nosso número é 12 98151 0101. 81510101, 981510101, você manda e eu recebo aqui na hora. Você também tem outras formas de participar do programa. Você pode acessar o nosso blog, novotempo.com/Na Mira da Verdade. novotempo.com/Na Mira da Verdade, você vai ver ali o nosso blog e do lado direito está escrito ali para você preencher fazer a sua pergunta, dizendo que o programa está no ar. Você escreve ali e eu recebo na hora. Ou também pelas redes sociais, pelo Facebook,
namiradaverdade.nt e pelo Twitter, @namiradaverdade. Participe do nosso programa. Quem sabe você está conhecendo pela primeira vez o programa, você que assiste a gente nas mais diversas formas, através da rádio que está simultânea ligada com a gente, a Rádio Novo Tempo, em todo o nosso país aí, que está conectado com a gente, ou através das TVs por assinatura, você está vendo aí, quem sabe no canal 14, no canal 184, ou quem sabe no 214, você zapeou e caiu aqui, a TV Novo Tempo, este é o programa Na Mira da Verdade. Participe do nosso programa. Professor, nesse mesmo assunto de Davi, tem uma pergunta que chegou pelo Facebook, quem mandou foi o Eliandro Alves, e ele diz o seguinte, é nessa mesma questão de Davi. Queria saber em relação à morte do filho de Davi com a mulher que ele adulterou. Deus matou o filho desse adultério por causa do pecado de Davi? Mas a Bíblia não diz que os pais não morrem no lugar do filho, ou o filho não morre no lugar dos pais? Como explicar então? No caso desse adultério de Davi, que ele mandou matar Urias e ficou com Betseba, isso gerou um filho e esse filho foi morto. Mas isso foi em virtude do pecado dele, professor? Aí é que está um detalhe. Realmente em Ezequiel 18:4 e Ezequiel 18:20 é dito que um filho não morre por causa de um pecado de um pai e nem um pai pelo pecado de um filho. Ou seja, jamais Deus vai atribuir a alguém algo que alguém não fez. Entretanto, a história de Davi com Batseba, a relação ilícita, mas a morte de Urias, o marido legítimo dela, para poder ficar com ela, nos ensina uma lição. Que o pecado traz consequências até mesmo sobre os inocentes. Aí é que está um detalhe. Deus não estava matando o bebê. Possivelmente, nós estamos aqui conjecturando agora, possivelmente aquela criança teria algum problema e aí Deus, já que o pecado traz consequências inclusive sobre os inocentes, Deus não fez questão naquele contexto de ajudar aquela criança. Tá ok? Então, de uma coisa nós temos que ter certeza e precisamos aprender dessa história de Davi com Batseba. Deus realmente não vai castigar o justo pelo injusto. Agora, quando nós cometemos um erro, infelizmente as pessoas ao nosso redor sofrem conosco, porque erros trazem consequências e consequências não escolhem a quem afetar, afetam aos que estão ao nosso redor. Muito bem, professor. Aqui pelo nosso blog, também seguindo por esse assunto que nós começamos aí, o Marcos, do Rio de Janeiro, ele diz o seguinte: quando um cristão é convocado para uma guerra, neste caso, ele também está liberado para matar? E aí, professor? A gente percebe que no Velho Testamento existiam muitas guerras e o povo de Deus guerreava, matava, exterminava. Como é que fica hoje se eu for convocado para uma guerra, se eu estiver aqui numa batalha internacional aí, ou aqueles, os nossos amigos, nossos irmãos lá dos Estados Unidos que vivem em guerra com outros países, como é que é? Eles estão, não é pecado nessa guerra que eles se envolvem? Pois olha, mesmo que Deus libere a lei a fazer isso, uma guerra é um aspecto diferente. Muitas vezes uma guerra, ela é motivada, na verdade, dá para dizer 100%. Qual é o motivo de uma guerra? É um motivo puro, justo? É um motivo egoísta, não é? Então, lutar, matar em algo por motivo egoísta, nós não podemos nos envolver de forma alguma. Então, nós devemos adotar neste caso o princípio de não combatência. Ou seja, se você for obrigado a alistar-se, você se alista como um soldado voluntário a ajudar, a ser um enfermeiro, uma pessoa que vai auxiliar ali no campo de batalha, mas como não combatente. É possível fazer isso.
Muito bem, professor. Olha só, pelo SMS você pode participar e as perguntas não param de chegar aqui. Basta você mandar o seu SMS, seu torpedinho pra gente. O número é 12 98151 0101. É bem fácil, anote aí, 12 98151 0101. Manda sua pergunta, que ela chega aqui na hora pra mim, como essa aqui que chegou. Sou ex-adventista, sou casado, mas adulterei. Minha mulher também cometeu adultério. Eu quero divorciar dela. Quando eu receber o divórcio, posso casar com outra mulher? É pecado para Deus? Ela também pode casar com outro? É pecado para Deus? Porque Deus une o homem e não separa mais. Lá em Mateus fala. Como que fica então essa questão? Bom aí, professor, olha só, essa questão do adultério, volta e meia aparece no programa. A gente sabe que a Bíblia diz que uma vez casado para sempre. Mas ao mesmo tempo tem lá a lei do divórcio. E Deus deu algumas regras. E uma das regras sobre o divórcio é se houvesse o adultério. Num caso como esse, ambos já adulteraram. Ambos não vivem matrimonialmente, podemos dizer assim. Se libertando um do outro, ambos podem tocar a sua vida, casar novamente? Como é que é? Veja bem, eu vou ler um texto que se encontra em Mateus 19:9. E o nosso telespectador e ouvinte da Rádio Novo Tempo pode ler também Mateus 5:32, não é? Mateus 19:9 diz assim: Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de adultério, e se casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Veja bem, meu irmão, você já errou em ter deixado a sua primeira esposa e ficado com essa atual. Agora eu lhe pergunto, por que você vai agravar mais o erro ainda? Entende? Você deveria, já que errou, remediar a situação. O correto seria você fazer um aconselhamento matrimonial com a sua atual companheira para vocês viverem juntos bem. Já que você já cometeu um erro, não erre, não tente consertar um erro cometendo um outro erro, entende? Quando cometemos um erro e tentamos consertar cometendo um outro erro, as consequências são mais graves ainda. É óbvio que Deus pode perdoar você. Em 1 João 1,9 é dito: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Porém, mesmo Deus perdoando, Ele não vai impedir que as consequências venham sobre a sua vida. Deus permite que as consequências venham sobre a sua e a minha vida para que nós possamos aprender. Se Deus não o permitisse, nós seríamos filhos mimados, porque erraríamos e nada mais nos aconteceria. Então saiba que Deus vai lhe perdoar se você quiser resolver um problema criando outro problema. Agora, Ele não vai impedir que as consequências ruins venham sobre sua vida. Por isso, o ideal é que você não resolva o seu problema criando mais um problema. Busque aconselhamento conjugal, uma terapia familiar, antes de você tomar essa decisão. Porque as coisas podem mudar e vocês podem ser felizes e constituir uma nova família. Ok, professor. A próxima pergunta agora é pelo Twitter. Quem mandou foi o Cleicivan Pereira. E ele diz o seguinte: conforme Apocalipse 1, verso 11, as cartas às igrejas de Apocalipse referem-se somente aos tempos daquela época? A gente vendo ali em Apocalipse 1, a partir do verso 11, que o Apocalipse fala de 7 igrejas e 7 cartas para essas igrejas. O que de fato representa essas 7 cartas, essas 7 igrejas, professor? Veja 7 cartas às 7 igrejas, né? Podemos dizer assim. Vamos ler aqui, Apocalipse 1:11. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro e o último, não é? E o que vês, escreve-o num livro e envia-os às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso e a Esmirna,
e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Então, realmente, a mensagem primária, as 7 cartas do Apocalipse foram enviadas às 7 igrejas da Ásia. Só que quando você lê as 7 cartas, os capítulos 2 e 3, você percebe que há mensagens que se aplicam também a todas as eras. Por isso, as 7 cartas têm uma aplicação primária, ou seja, foram enviadas às 7 igrejas que se localizavam na Ásia e que João queria fortalecer a fé delas, não é? E tem uma aplicação secundária. As 7 cartas se referem a 7 períodos da história da igreja pelos quais ela passaria neste mundo antes da segunda vinda de Cristo. Resumidamente é isto. Agora, se fôssemos estudar sobre cada uma delas, aí teríamos que fazer um programa temático para estudar somente sobre as 7 igrejas, tá bom? Então, resumidamente, tem uma aplicação primária, sim, não é? Se referiam às 7 igrejas da Ásia, e a aplicação secundária se refere a 7 períodos da história da igreja pelos quais ela passaria antes da volta de Jesus. Período de pureza doutrinária, não é? Período de apostasia doutrinária e outras fases pelas quais a igreja passaria até a segunda vinda de Cristo. Muito bem, professor. Pelo blog, a próxima pergunta é do Tiago Emanuel. Se você ainda está assistindo o programa, caiu aqui no canal da TV Novo Tempo, mande a sua pergunta para a gente. Este é o programa Na Mira da Verdade. Para você participar, basta você mandar as suas perguntas para o nosso blog novotempo.com/Na Mira da Verdade ou pelas redes sociais, pelo Facebook, namiradaverdade.nt, pelo Twitter, @Na Mira da Verdade, e ainda tem um SMS que você pode mandar a sua pergunta. O número é 12 98151 0101, tá bom? Participe do programa mandando as suas perguntas e ela estará na mira. Essa agora vem do blog, quem mandou foi o Tiago Emanuel, ele é de Pau dos Ferros, São Paulo. Ele diz o seguinte: de acordo com a Bíblia, alguns concluem que após a morte, a pessoa está em uma fase de total inconsciência, como um sono profundo. Todavia, analisando o versículo de Apocalipse 20, 12 e 13, podemos supor também que existem 3 lugares onde os mortos se encontram: o mar, a própria morte e o inferno? Isso é uma conjectura aceitável? Olha aí, professor, lá em Apocalipse 20, o verso 12 e 13, eu vou ler aqui, ó. Vi também os mortos, tanto os importantes como os humildes, que estavam de pé diante do trono. Foram abertos livros e também foi aberto o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que cada um havia feito, conforme estava escrito nos livros. Aí o mar entregou os seus mortos, que estavam nele, a morte e o mundo dos mortos também entregaram os que eles tinham em seu poder, e todos foram julgados de acordo com o que cada um tinha feito. Isso é o que está em Apocalipse, dando a entender de que existem 3 lugares da morte, né? Essa conjectura, como ele pergunta aqui, está correta? Não, essa conjectura é inválida pelo seguinte: quando fala que o mar, não é, vai dar os seus mortos e a sepultura e tudo mais, quer dizer os corpos deles, quer dizer que Deus está julgando eles, tá? Então você tem que ler esse texto à luz de Gênesis 3:19, que diz o seguinte: Deus falando para Adão: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado. Porquanto és pó, e em pó te tornarás. Então, o lugar da pessoa quando morre não é o céu e não é o inferno, é o pó da terra. E o que Apocalipse 20 está dizendo é que até mesmo aqueles que vierem a morrer afogados prestarão contas a Deus no dia do juízo. Porque de acordo com Romanos 14:12, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Então, a conjectura realmente não é válida à luz da Bíblia. Muito bem, professor. Bom,
Nosso tempo não corre ainda, temos mais 3 minutinhos, cabe mais uma pergunta. Essa também é do blog, quem mandou foi o Marco Antônio, de Brumado, Bahia. Ele diz o seguinte: olá, professor e Tito, sou crente evangélico e moro em Vila Ubiraçaba, Bahia. Gostaria, se possível, tirar uma dúvida sobre uma passagem bíblica. Explique o que aconteceu em Êxodo 4, 24 a 26. Esta é realmente uma pergunta capciosa, professor. Porque eu estava lendo aqui enquanto você falava essa pergunta sobre esse texto de Êxodo 4 e realmente eu não consigo entender o que aconteceu aqui. Porque está falando de Moisés, né? Moisés ia voltar para o Egito, que Deus havia dito para que ele voltasse lá, que ninguém o queria matar mais. Mas de repente ali no meio do capítulo, olha que entra no verso 24, diz o seguinte: durante a viagem para o Egito, num lugar onde Moisés e a sua família estavam passando a noite, o Senhor se encontrou com Moisés e procurou matá-lo. Aí Zípora, a sua mulher, pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio do seu filho e com ele tocou o pé de Moisés e disse: você é um marido de sangue para mim. Ela disse isso por causa da circuncisão. E assim o Senhor deixou Moisés viver. Como entender esse texto, meu amigo? Simplesmente do nada. Aqui antes, Jesus vai para o Egito, Moisés vai para o Egito e Deus o permitira ir lá para o Egito. E ele ia dirigir e fazer milagres. E de repente Deus quer matar Moisés? Como é que a gente entende isso aqui? Aqui é o seguinte: Deus aparece de forma ameaçadora diante de Moisés, e Moisés, obviamente, daquela forma ameaçadora, interpreta: Deus quer me matar. Agora, por que Deus aparece daquela forma? Olha como é interessante. Deus havia criado um sinal tribal entre ele e os israelitas, de que o prepúcio do órgão masculino seria cortado, né, das criancinhas, como um sinal. Aquilo simbolizava a circuncisão do coração. Assim como se tirava aquela pelezinha desnecessária, diríamos assim, do órgão genital masculino, o israelita deveria tirar o desnecessário do coração, que era o pecado, a rebeldia contra Deus. Era uma forma didática de ensinar algo a um povo desumanizado pela escravidão no Egito. E o verso 25 nos ajuda a entender isso. Veja o que diz o verso 25. Então Zípora, quem foi Zípora? Ela era pagã, ela não era israelita. Tomou uma pedra aguda e circuncidou o prepúcio do seu filho e lançou aos seus pés e disse: certamente me és um esposo sanguinário. Ou seja, ela discordava da circuncisão. Moisés possivelmente não circuncidou o filho porque a mulher não queria. Como ela era pagã, ela não entendia o significado espiritual daquele rito. E para Deus mostrar para Moisés a importância daquele rito e o quanto ele deveria dar valor àquele rito, Deus aparece daquela forma ameaçadora e Moisés interpreta como Deus querendo matá-lo. E uma outra coisa importante que aprendemos aqui: a responsabilidade de um líder. Se Deus não aparece dessa forma a Moisés daria ouvidos à sua esposa pagã, não praticaria a circuncisão, e se Moisés, como líder, não desse o exemplo, imagine o que seria daquele povo. Muito bem, professor, nosso tempo não para de correr, não sai daí não. Aproveita o intervalo e manda suas perguntas pra gente. A gente volta já já. Já estamos de volta, agora são 9 horas e 34 minutos, estamos ao vivo. Esta é a TV Novo Tempo e este é o programa Na Mira da Verdade, um programa em que você pergunta e a Bíblia responde. E a sua pergunta sempre está na mira. E vamos ver lá se a gente consegue fazer com que o professor não saiba responder, não saiba encontrar a resposta na Bíblia. Portanto, participe do programa, não tenha preconceitos. Eu quero agradecer a participação de muitos irmãos das mais diversas denominações religiosas, nossos irmãos metodistas que estão acompanhando e mandando suas perguntas para a gente, os nossos irmãos batistas, os nossos irmãos adventistas, os assembleianos, os nossos irmãos católicos, você que é espírita, você
você que participa do programa, sejam muito bem-vindos. Nós estamos aqui para juntos aprendermos mais sobre a palavra de Deus. Não é nenhuma doutrina que está sendo pregada aqui, não é nenhuma imposição de qualquer denominação religiosa, mas sim o que a palavra de Deus nos orienta. Portanto, não tenha preconceitos. Mande a sua pergunta para a gente, ela estará na mira e nós responderemos de acordo com a palavra de Deus. Professor Leandro Quadros. Vamos, meu amigo. Você que é o cara, você que tem que se dar os seus pulos aí de responder as perguntas. É porque é você que está na mira. A pergunta do Facebook aqui do Alexandre Lazarim é o seguinte. Num programa, o professor disse que foi Jesus quem entregou as tábuas dos mandamentos a Moisés. Porém, eu lendo diversas vezes, não compreendo desta maneira. A pergunta é, se Jesus fez a maioria das obras por toda a Escritura, qual foi e qual é o papel de Yahvé no contexto da Trindade? Professor, Jesus, embora ele seja fisicamente conhecido no Novo Testamento, a gente sabe que no Velho Testamento, Jesus esteve presente em vários momentos da história deste mundo. E você realmente disse que foi Jesus quem entregou as tábuas a Moisés? Disse. Se Jesus que entregou as tábuas de Moisés, se Jesus que apareceu para Daniel para dar a resposta, se Jesus que lutou com Jacó, como entender então a posição de Deus Pai e Yahvé nessa trindade? O que faz o nosso Senhor Deus Pai? Na verdade, nós precisamos entender uma coisa, que Jesus é a pessoa da divindade, que é o representante da divindade entre a humanidade. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, precisamos entender que Jesus também é Yahvé no Antigo Testamento. E vamos ler para você perceber que Jesus estava ali na entrega dos 10 mandamentos. Eu não creio que só Jesus entregou, eu creio obviamente que Jesus entregou, mas que ali no monte estava também Deus o Pai, que também os anjos estavam ali, e não duvido e creio também que o Espírito Santo também estava ali, mesmo que a Bíblia não o relate, não é? Agora, para você ver Jesus na entrega da lei, compare esses textos comigo. Primeiro texto, Êxodo capítulo 3, para você ver como Cristo é o Yahvé também do Antigo Testamento, não é? A entrega da lei você vê em Êxodo 19, então você tem que pegar outros textos paralelos. Em Êxodo 3,14, Deus se revela a Moisés da seguinte maneira: e disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Os israelitas, ou melhor, Moisés perguntou a Deus o seguinte, o Senhor me envia até os israelitas e eles vão me perguntar qual é o seu nome e o que eu vou dizer para eles. Deus falou assim, Moisés, eu sou o que sou. Ou seja, eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu sou eterno. A única coisa que você precisa dizer para eles é, eu sou, nada mais. Eu tenho existência eterna. Agora, leia comigo João 8, 57 e 58. Evangelho de João, capítulo 8, versos 57 e 58. Vamos ler até o 59. Disseram-lhe, pois, os judeus, ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles e assim se retirou. Perceba, Jesus se identificou aqui como sendo o Deus eu sou, Yahvé do Antigo Testamento. Por isso os judeus pegaram pedras para apedrejá-lo. Uma outra coisa importante, em Isaías 44, 6, Deus diz assim, eu sou o primeiro
e último. Quem fala isso é Yahvé. E em Apocalipse 1,17, Jesus fala, eu sou o primeiro e o último. Então Jesus é o representante da divindade perante esse planeta. E com certeza ele estava sim na entrega dos 10 mandamentos. Muito bem, professor. A próxima pergunta chegou por SMS. Chegou não, a próxima não, que, olha, obrigado pela participação do programa, obrigado pela sua audiência, obrigado por estar aqui com a gente, fazendo esse programa acontecer. Já são centenas de perguntas por SMS, centenas de perguntas pelo Facebook, pelo Twitter. Obrigado. Se de repente a sua pergunta não foi pescada aqui, não desista não. Mande a sua pergunta para a gente, que a qualquer momento ela vai estar na mira, hein? A pergunta do SMS é o seguinte, não sei se tem o nome aqui da pessoa, tem. O Alexandre de São Paulo, ele diz o seguinte, eu e a minha esposa perdemos os nossos bebês, eles eram gêmeos. Gostaríamos de saber se na Nova Jerusalém vamos reencontrar os nossos filhinhos. A Bíblia tem alguma evidência de que nós poderemos encontrar os nossos filhos que se perderam, por exemplo, professor? Se perderam na morte, né? Quero dizer assim. Olha, queridos, é muito triste isso pelo qual vocês estão passando. Somente Deus, vocês e quem passou por isso sabe realmente que dor é essa. Nós lamentamos muito por isso e pode ter certeza que pelo menos uma vez nas minhas orações eu vou lembrar de vocês. A Bíblia não é direta sobre o assunto dos bebês que foram, das crianças que morreram antes de nascer ou que morreram muito pequeninas. Agora, eu quero mostrar para vocês os sonhos e as perspectivas eternas que Deus tem para as criancinhas, tá bom? Isso se encontra em Mateus 19, 14 e 15. E quero que vocês sejam felizes com esses textos. Jesus, porém, disse, deixai os meninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. O reino dos céus é para as crianças, é para as pessoas que são sinceras, humildes e dependentes e transparentes como elas. Então Deus tem perspectivas eternas para as criancinhas, tenha certeza disso. Agora, no Na Mira da Verdade, você vai conhecer mais uma mentira. No momento da mentira. Eu estou aqui com uma objeção que diz o seguinte, o Deus dos cristãos não é amor, porque feriu aos primogênitos dos egípcios que não tinham controle sobre as ações de Faraó. Êxodo 12, 29. A argumentação é a seguinte, sendo que Faraó é quem mandava e desmandava, então por que Deus puniu os primogênitos do Egito, sendo é quem Faraó foi quem se rebelou contra Deus e não os egípcios? Me chegou essa objeção, e é uma objeção ateística, obviamente, porque alguns ateus gostam de ler a Bíblia para encontrarem ganchos para pendurarem suas dúvidas, não é? Êxodo 12, 29 diz o seguinte, aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu a todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava em seu trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. Aqui é dito que o Deus dos cristãos não é amor, pois eu quero lhe dizer que esta é uma grande mentira. É uma grande mentira e uma grande injustiça. Por quê? Essa pessoa deveria ter lido também o versículo 38, porque aí não teria feito esse tipo de questionamento. Aqui diz o seguinte, e subiu também com eles muita mistura de gente, e ovelhas, e bois, e uma grande quantidade de gado. Ou seja, depois da 10ª praga, que foi a morte dos primogênitos, muitos israelitas
aceitaram ao Deus de Israel, saíram do Egito e foram embora com os israelitas. Ou seja, com certeza os primogênitos dos israelitas que foram mortos foram os primogênitos de israelitas que não quiseram de forma alguma amolecer o coração endurecido. Eles tiveram muita oportunidade de perceberem quem era o Deus de Israel. Tanto que tiveram 9 pragas para se arrependerem. Os egípcios, né, professor? Os egípcios, na verdade, exatamente, Tito. Os egípcios tiveram 9 pragas para se arrependerem e puderam conhecer quem era o Deus de Israel. Como se endureceram, pagaram pelas consequências. Portanto, dizer que o Deus dos cristãos não é amor é uma grande mentira. Não tem embasamento bíblico. E quem conhece a Deus, quem experimenta a Cristo como nós experimentamos, por mais que sejamos falhos e pecadores, nós conseguimos reconhecer o que está escrito em 1 João 4, 8 e 16. Realmente Deus é amor. Muito bem, professor. A próxima pergunta aqui pelo blog, quem mandou foi a Gerlane Felipe de Oliveira, de Recife, Pernambuco. E ela diz o seguinte, eu acho que isso aqui é uma outra mentira aí, mas já você fala. Boa noite, a paz do Senhor. Sou super fã do Na Mira da Verdade e não perco uma terça. Gostaria que colocasse a minha pergunta na mira, pois toda semana faço a pergunta pelo Face, mas o Tito não lê. Ela que escreveu aqui. Eu fui num site evangélico que diz e que fala sobre religiões e seitas. E eles falam lá que os adventistas acreditam que Jesus, quando veio em carne, pecou. Isso é verdade? Ou esse site está mais por fora que arco de barril, como diz o professor? Beijo para os dois. Olha aí, professor. A Gerlane realmente acompanha o programa, que já sabe o seu chavão aí do mais por fora que arco de barril. Mas, enfim, como é que é isso? Os adventistas creem que quando Jesus esteve aqui, quando se tornou carne, ele pecou, meu amigo? É isso mesmo? Como é que é o nome dela mesmo? Gerlane. Gerlane. Isso. Pois, Gerlane, você tem razão, Gerlane. O site que afirmou isso está mais por fora que arco de barril. Os adventistas não creem que Cristo pecou. Vou ler um texto aqui para você, que é um texto no qual cremos muito, que é Hebreus, capítulo 7, versículo, deixa eu ver aqui, versículo 20, deixa eu ver se é o 26, 27, 26 e 27. Porquanto nos convinha tal sumo sacerdote, Cristo é o sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Nós cremos que Cristo não teve pecado algum. Se Cristo tivesse tido algum pecado, Ele não poderia ser o nosso Salvador. Ele mesmo precisaria ser o nosso Salvador. E eu queria aproveitar a oportunidade para indicar, quem gosta de estudar o livro de Hebreus e as profecias concernentes a Jesus e a Hebreus, eu não posso deixar de indicar esta obra aqui. À luz de Hebreus, intercessão, expiação e juízo no santuário celestial. Muitos dizem por aí que a doutrina bíblica do juízo investigativo, da intercessão de Cristo no santuário celestial não tem base bíblica, pois este é o volume 4 de uma série erudita que está sendo traduzida para o português, que vale a pena você conhecer. Então, um estudo sobre o livro de Hebreus. Então, esse material, se você quiser conhecer, vai aparecer aí na tela. Foi publicado pela Imprensa Universitária Adventista Unaspress. Aí tem os contatos. É um material riquíssimo teologicamente, para quem quiser se aprofundar no livro de Hebreus. Quem quer conhecer a intercessão de Cristo por nós no santuário celestial. Com certeza, uma ótima leitura para quem quer se aprofundar
e ver que esses argumentos contra a teologia do santuário estão, como disse nossa querida irmã pentecostal, estão mais por fora do que arco de barril. Muito bem, professor. Olha aqui, eu estou acompanhando o Facebook. Mais de 300 pessoas já fizeram perguntas para a gente. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado por você fazer o nosso programa acontecer. Onde quer que você esteja, sinta-se abraçado pelo programa Na Mira da Verdade. Um abraço especial aos nossos ouvintes da Rádio Novo Tempo, que também acompanham o nosso programa. Muito obrigado pela participação de todos. E aqui, todos nós estamos juntos aprendendo sobre a Palavra de Deus. E pelo Facebook, o Jamiel Santos pergunta o seguinte: o que representa para Deus o batismo no Espírito Santo? E vocês, creem nisto? Professor, para Deus, o que é o batismo no Espírito Santo? E os adventistas creem no batismo do Espírito Santo, professor? Primeiramente, querido irmão, eu quero lhe dizer uma coisa. Os adventistas creem no batismo do Espírito Santo, mas creem da maneira diferente, como creem muitos irmãos na atualidade. Mas o que a Bíblia fala sobre isso? Muitos irmãos na atualidade acreditam que o batismo no Espírito Santo é você ter uma manifestação sobrenatural em que você simplesmente fala línguas. Alguns creem que o batismo com o Espírito Santo é uma manifestação pela qual você tem uma espécie de um jogar no chão, de um cair no chão. Você tem um fenômeno de gritar ou coisa parecida. Muitos cristãos creem nisso e são cristãos sinceros, a quem Jesus ama, por quem Jesus morreu na cruz. Mas eu posso lhe garantir que o batismo do Espírito Santo é bem diferente disso. Vamos ler aqui alguns textos. Primeiramente, o batismo do Espírito Santo, para nós entendermos algo sobre esse assunto, é bom nós lermos o que está em Atos capítulo 1. Vamos ler Atos capítulo 1, versículo 5 e também versículo 8. Atos capítulo 1, versos 5 e 8. Aqui diz o seguinte: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não depois de muitos dias. Ou seja, Jesus prometeu o batismo com o Espírito Santo. Agora vamos para o verso 8, para vermos o que é o batismo com o Espírito Santo. Mas vós recebereis poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Esse é o batismo com o Espírito Santo. É você ser mergulhado no Espírito Santo, receber um poder tão grande do Espírito Santo, ser mergulhado nele ao ponto de você ser uma testemunha de Jesus Cristo por onde quer que você vá. É uma experiência diária, não é uma experiência única. Isso pode vir acompanhado do dom de línguas ou não. De acordo com 1 Coríntios 12, 11, é o Espírito Santo quem escolhe um dom espiritual. Então você não pode escolher falar em línguas se o Espírito Santo não deu esse dom para você. Agora, qual é a evidência de que a pessoa tem o Espírito Santo? É quando a pessoa grita? Quando ela se joga no chão? Negativo. Veja esse texto aqui, Efésios capítulo 4, verso 30, o primeiro texto. Efésios capítulo 4, verso 30 diz assim. Versos 30 e 31. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Vamos ver agora o que entristece ao Espírito. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Ou seja,
todas essas coisas, incluindo a gritaria, é para sair do meio do povo de Deus. Então, gritaria não é sinal da presença do Espírito Santo. Até porque o culto onde está o Espírito Santo tem essa característica aqui, ó. 1 Coríntios 14, 33 e 40. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Verso 40. Mas faça-se tudo decentemente e com ordem. É óbvio que isso não significa um culto morto, porque tem muitos que pensam também que um culto morto, onde todo mundo canta simplesmente assim com a boca, ó. Pensam que isso é culto com o Espírito Santo. Não, isso aí também não é culto com a presença do Espírito Santo, não. O culto com a presença do Espírito Santo, ele é pacífico, reverente, mas as pessoas se envolvem no louvor, elas sentem a presença de Deus. Louvam a Deus, com alegria, não é, Tito? Então é diferente. E um outro detalhe, eu recomendo, por causa do tempo eu não vou ler agora, leia Gálatas 5, 22 e 23 na sua casa. Ali demonstra quais são as 9 qualidades de caráter que fazem parte da vida da pessoa que é batizada com o Espírito Santo. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, domínio próprio, mansidão. Ou seja, o batismo com o Espírito Santo torna a pessoa calma, tranquila. E é uma experiência que dá poder e é uma experiência que temos que vivê-la todos os dias e não uma única vez na nossa vida. Muito bem, professor. Muito bem. Se saiu muito bem. A próxima pergunta aí, vamos ver se a gente consegue derrubar ele, mas vamos lá. Na mira da verdade, professor, a pergunta vem aqui do Twitter, quem mandou foi o Marcos, ele diz o seguinte: professor, é verdade que no último instante da vida podemos ser salvos? Ou a gente precisa ter uma vida inteira ou principalmente se você aceitou a Jesus, você tem que ter uma vida de santificação para ser salvo? Ou no último instante da vida eu posso ser salvo? Como é que é isso? Depende. Depende do quê? Depende se o indivíduo no último instante da vida teve um arrependimento sincero. E conheceu a verdade, é isso? Exatamente. Isso então, aconteceu... Você tem 2 minutos para responder sobre isso aí, meu amigo. Então eu vou ler só um texto bíblico para comprovar isso. Lucas 23. Vamos ler Lucas 23. Do verso 39 ao 43. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele. São os 2 malfeitores que estavam pendurados com Cristo na cruz. Os 2 ladrões. Os 2 ladrões. Blasfemava dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Porém o outro repreendia-o dizendo: tu nem ainda temes a Deus estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, estamos aqui, não é? Porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse: em verdade eu te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então perceba uma coisa, esse indivíduo não teve tempo de descer da cruz para ser batizado e para ter uma vida de santificação. Mas ele teve um arrependimento tão sincero que a graça de Jesus cobriu os pecados dele. Agora, cuidado. Muitos de nós não poderemos ser ladrões nas cruzes. Muitos querem usar a história do ladrão da cruz para uma vida de pecado e vão se dar mal. O arrependimento tem que ser daqui, ó, de coração. Aí sim é válido diante de Deus. Professor, temos que ir embora. Obrigado aí vocês que participaram do programa. Mas a gente se encontra terça-feira que vem, ok?
Pela graça de Deus, meu amigo, um abraço a você, um abraço, amigo telespectador e amigo ouvinte da Rádio Novo Tempo. E nunca se esqueça de uma coisa: sempre que você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia, unicamente a Bíblia, terá a coragem de lhe responder. E aqui no programa você já sabe, as suas perguntas, os seus questionamentos sempre estarão na mira da verdade. Tchau.